Fala pessoal, estamos aqui com mais um podcast e hoje nossa entrevistada é Liana, a contadora Liana, especialista em lançamento digital, especialista no mercado digital. Liana, obrigado pela honra de receber você hoje aqui na Contabiliza Rio e a gente bater esse papo tão transformador e importante para o mercado digital. Afinal, é um mercado que mais cresce e infelizmente cresce com falta de conhecimento. É um prazer imenso estar aqui falando com você, Pablo. O mundo digital, simplesmente, em 2, 3 anos, né, se multiplicou, potencializou muito, né? A nossa profissão, principalmente, está sendo muito mais bem vista agora como necessária, né, para os lançamentos digitais, principalmente para a parte estratégica do lançador, né? Agências, lançadores, experts, né, que eles chamam especialistas, eles estão a cada vez mais encontrando importância na contabilidade. Então, eu me tornei uma especialista nessa área, vendo muitos empreendedores do digital realmente metendo o pé na lama e passando cada perrengue, que estamos aqui hoje para falar justamente sobre isso, né? Legal, legal. Então você que trabalha no mercado digital, está pensando em fazer um lançamento, hoje esse podcast é para você. E vamos logo no primeiro problema que a gente tem no lançamento digital, né, Liana? Eu estou colocando aqui. A maioria do lançador digital, ele tem insegurança, ele tem aquele medo de empreender. Eu até concordo que empreender no Brasil é temeroso, né? É uma montanha russa. Eu brinco com meus clientes que é uma montanha russa. Tem hora que você está no alto, tem hora que você está no baixo. Mas quando você empreende com segurança, com uma pessoa especializada no seu segmento, como a contadora Liana, tudo pode correr bem. Mas Liana, afinal, o primeiro erro do lançador é esse, lançar via pessoa física, lançar o seu produto no CPF? Incrivelmente, sim. Esse é o primeiro erro. Primeira coisa, o lançador, a pessoa que está lançando, né, o empreendedor, ele normalmente começa no digital sendo uma segunda renda, uma renda extra. Então, ele vai lá fazer um teste. E está tudo bem fazer teste. O problema é quando esse teste dá errado, né? E o erro é aquela venda acontecer. As vendas acontecerem. Ou seja, uma cliente minha no digital, simplesmente, no primeiro lançamento dela, ela vendeu, ela tinha um MEI, olha o que ela fez, ela tinha um MEI, mas por inexperiência, por não saber mexer nos botões certos, que é o que a gente na contabilidade sabe mais fazer, né? Apertar os botões corretos, ela simplesmente fez o cadastro dela como pessoa física, numa plataforma de recebimento de cartão de crédito, de pagamentos e etc. Faturou mais de 100 mil na pessoa física. Imagina. Vai tributar tudo isso como uma pessoa física, pagando 27,5% de imposto, podendo pagar muito menos. Olha o prejuízo por uma falta de informação, uma falta de conhecimento ou falta de ter uma contadora especializada no seu segmento. E aí, o mais impressionante que eu encontrei era o quê? Eu fui comprar, eu era consumidora. Eu estava, enquanto consumidora, eu fui comprar o produto dela. E quando eu recebi a informação de pagamento, e a gente sabe, a gente, né, olha isso, fica muito evidente para a gente. Quando eu olhei, eu vi que ela estava com uma informação de pagamento direcionada para o CPF dela. Eu falei, nossa, será que ela está lançando no CPF? E ali eu comecei uma conversa com o suporte. Olha como é que eu entrei com essa cliente, né? Captei essa cliente, digamos assim. Mas eu comecei uma conversa com o suporte, perguntando se mais ou menos era aquilo mesmo que eu estava vendo, né? Que ela estava me passando uma informação de pagamento com o CPF. E aí o suporte falou, mas ela tem um MEI. E aí eu perguntei, mas por que ela não está usando o MEI? Não sei, como assim e tal. E ali eu comecei uma conversa, onde eu comecei a instruir o suporte dela a direcionar, né, o meio de pagamento para o CNPJ, ou seja, deu para dar uma recuperada em metade da base, né, de clientes que ela estava vendendo, que ela estava tendo, mas
Não deu para recuperar tudo. Então, uma falta de conhecimento básico, muitos empreendedores no mercado digital lançam seu produto e não tem essa informação da importância de lançar o seu produto em um CNPJ. E qual a dica que você dá, Liana, para a pessoa que está começando, está com o produto lá na gaveta, quer lançar no mercado digital, além, né, de lançar no CNPJ, qual a dica que você dá para ele se acalmar, porque eu vejo muito, talvez o erro deles de lançarem no CPF é o medo de empreender, o medo de abrir empresa. Abrir empresa é caro, eu vou ter um custo alto, eu vou pagar mais imposto, e na verdade não. Exatamente, na verdade vai pagar menos imposto se, né, formalizar por meio de uma MEI, de uma empresa, de um CNPJ. O MEI é a parte mais fácil de fazer. E pode abrir um MEI no mercado digital? Isso é uma pergunta que eu escuto muito. Muitos empreendedores no mercado digital estão querendo lançar o seu produto. Ah, mas eu não posso abrir o MEI porque o meu contador falou que eu não posso. Deve, gente. Olha só a dica importante da contadora Liana, especialista no mercado digital. Você que está começando, começa por um MEI. Começa por um MEI. É fácil de abrir, fácil de fechar. Deu erro, não quero mais. Se de tudo deu errado. Se tudo der errado na vida, fecha o MEI também, super fácil. Então, você abre o seu MEI, você começa fazendo o seu faturamento, venda com o seu MEI. Existem aquelas particularidades, pessoas que não podem ter o MEI. Sim. Quem são essas? Os funcionários públicos, né, que têm uma cláusula restritiva, né, nos seus estatutos. Isso sim, aí cada caso é um caso, a gente precisa analisar, porque eu também tenho clientes nesse sentido. Mas o funcionário público, ele pode ter o quê? Ele pode ter o faturamento na pessoa física, ultrapassou aquele limite dos R$ 1.900, R$ 2.000, já começa a se preocupar em planejar, um mínimo de planejamento, que é o quê? Você perceber que você gostou daquilo, você gostou daquele primeiro teste, você é um funcionário público, não pode abrir um CNPJ onde você seja o representante legal, porque esse é a restrição que existe real. Você pode ser um empresário onde você tem um sócio, que o sócio vai ser o representante legal perante a Receita Federal. Então, essa é uma dica, porque eu tenho muitos empreendedores que chegam para mim com essa dúvida. Eu sou funcionário público, eu não posso ter empresa. Tanto você pode ter empresa que você pode comprar ações na Bolsa de Valores. E isso é um tabu, né? Eu vejo muito também aqui na Contabiliza Rio, muitos funcionários públicos. Ah, eu não posso ter empresa, mas eu tenho um outro trabalho paralelo. Ah, eu gosto de gastronomia. Ah, eu gosto de dar aula. Eu não posso ter empresa? Pode, vocês podem ter empresa, entendeu? Desde que você saiba qual o tipo de empresa que você pode abrir e qual o tipo de sócio que você pode ser. Exatamente, é exatamente isso. Perfeito, Liana. E falando nisso, falando muito, né, e nesses erros que você comentou comigo aqui antes de começar, você falou que o segundo maior erro do mercado digital, do empreendedor que quer começar no mercado digital, é não ter a pessoa especializada, gente. Porque agora mesmo a gente acabou de falar isso. Ah, um funcionário público tem um curso lá e ele quer crescer no seu negócio digital. Mas um contador, ou ele ouviu uma informação, ele pesquisou uma informação e falou que ele não pode abrir uma empresa. E talvez você está perdendo dinheiro e oportunidade por não ter uma pessoa especializada ao seu lado para que o seu projeto seja um projeto de sucesso, o seu lançamento seja um lançamento de sucesso. E é isso mesmo, Liana? Então, na realidade, o empreendedor brasileiro, ele é muito sozinho e ele é muito imaginativo. Eu brinco que ele é carente, porque falta um consultor, falta um orientador que antes mesmo de você abrir o seu negócio, você tinha que ter uma reunião com ele, tinha que ter uma reunião de alinhamento para mostrar para ele qual tipo de empresa você pode abrir, qual o melhor regime tributário a sua empresa pode ter, qual é o tipo de negócio que você vai lançar para que você abra o seu negócio sabendo que ele vai nascer com sucesso.
Exatamente, muito bem falado isso aí. É um planejamento mínimo, né, com um profissional que seja especializado. O empresário brasileiro, normalmente, o que é que ele faz? Tanto a mulher quanto o homem. A mulher empreendedora, ela pede para o marido fazer o financeiro, ela pede para sogra fazer alguma coisa, ela pede para o filho fazer alguma coisa. Tem muito isso. Nossa, eu vejo muitos empreendedores que acabam, por falta de conhecimento técnico, falta de tempo, pedindo ajuda às pessoas que não são qualificadas, não são especializadas, mas depois não sabe por que a sua empresa não alavancou. Por que o da Maria dá certo, o do João dá certo e a minha não dá certo. Exato. E falta o que, Eliana? Especialista, um especialista te acompanhando. O ideal, o mundo ideal é que sejam os contadores, né? Porque os contadores são os maiores estrategistas de tributação, de financeiro dentro do seu negócio. Mas a realidade é o quê? A gente começa sempre delegando para quem a gente confia. E esse é o grande problema do empreendedor, é confiar em poucas pessoas que sejam da família, normalmente. É o cunhado, é o irmão, é a irmã, é a esposa. Nossa, eu já peguei cada caso que é a esposa que faz o financeiro e faz tudo bagunçado, tudo errado. Ou seja, então, essa empreendedora, em específico, ela estava com uma assistente virtual formada em administração e que não entendia nada de financeiro, muito menos de tributário, contabilidade. Mas ela vendia a solução casada, que é o que acontece com muitos empreendedores que não têm o conhecimento específico, vê uma pessoa que tem um conhecimento um pouquinho melhor, né, do que ela, e aí essa pessoa se torna a especialista dela. Legal. Em finanças e em contabilidade. Legal, Eliana. E você falou uma coisa muito interessante, né? O empreendedor, o brasileiro, ele nasce com uma visão de empreendedorismo muito grande. Você vê grandes empresas hoje brasileiras que nasceu pequenas, né? Mas ele entendeu que para ele crescer, para o seu negócio dar certo, para o seu negócio ser sustentável, ele tem que ter pessoas especializadas no seu quadro de gestão estratégica. Não adianta simplesmente eu delegar, exemplo, a gestão financeira da minha empresa para uma pessoa que não tem aquela capacidade técnica de entender os riscos de uma classificação de uma simples categoria de receita ou despesa, que é a entrada de dinheiro ou a saída de dinheiro, impacta no lucro do seu negócio. Principalmente quando a gente fala de planejamento. E a Liana colocou aqui, ó, o terceiro maior problema, ela, Liana, contadora especializada em negócios digitais, falou que o terceiro maior problema no mercado digital é gestão estratégica. Por falta de conhecimento, falta de pessoas que vão ajudar o seu negócio a dar certo. Liana, conta um pouco mais o que é gestão estratégica para um lançamento ter sucesso. Primeiro de tudo, tenha um CNPJ. Pelo amor de Deus. Já começa. Gente, anota essa dica aí. Nunca mais eu vou lançar um produto no meu CPF. Eu vou pagar 27,5% de imposto de renda. Se esse dinheiro, pior ainda, muita gente não sabe, é legal falar. Se esse dinheiro vir por plataformas digitais, cartão de crédito, débito, a Receita Federal sabe da sua movimentação e você pode receber uma notificação da Receita Federal. Então, primeira dica é: abra o seu CNPJ, mesmo que seja um MEI, comece com o CNPJ básico. E tem uma figura aí que entrou em 2021 e que muita gente não sabe. Ontem mesmo estava conversando com uma empreendedora e ela não sabia. O Pix não é dos bancos. O Pix é da Receita Federal. Eu brinco que eu digo o seguinte: o estagiário lá da Receita Federal aperta um botão e ele sabe exatamente todo o volume de Pix que você recebeu na sua conta bancária no ano, no mês, na semana. Ele sabe a quantidade de Pix que você enviou e o Pix que você recebeu. É um botão que ele aperta e ele entrega isso para o fiscal, chefe dele, né, para notificar você. Então, você ainda está se arriscando, porque antes a gente tem ainda, né, as plataformas e a rede bancária.
A Receita Federal criou o quê? A e-financeira. Todas os meios de pagamento de cartão de crédito manda para a e-financeira? Não. O que aconteceu? A Receita falou assim, vocês não estão me mandando, não? Então, peraí. Eu vou criar uma coisa que seja rápida, imediata. Eu vou criar uma coisa que seja gratuita, sem taxa. E eu vou passar por cima de vocês, bancos. E eu vou criar uma coisa que é minha e eu fiscalizo a hora que eu quiser. Olha só, você empreendedor digital que está recebendo via Pix, você não sabe o problema que você pode ter ou vai ter, porque a Receita Federal ela é boazinha, ela não te multa agora, não te notifica agora. Ela espera acumular multa e juros lá bastante para depois te mandar essa conta. E essa conta vai ser alta, não vai, Liana? Nossa, olha, e o pior é que são 5 anos, né? Isso. Quando chegar no 5 anos. 4º ano e meio, quando 2025, aí ela vai pegar suas contas de 2021, quando entrou o Pix. Anota isso aí que eu estou falando. Olha que legal. Liana, gestão estratégica, voltando aqui. Muitos empreendedores, por medo, você já falou bem, lança o seu produto na pessoa física. Nós já vimos que é errado, não é o melhor meio. O melhor meio é abrir um MEI para começar. Perfeito, Liana, abri o MEI, estou lá vendendo, só que eu não tenho tempo, Liana, para controlar gestão financeira, emitir nota. Eu nem sei o que é um balancete, nem sei se o meu negócio está dando lucro, Liana, ninguém me ajuda. Como? Aonde eu busco um profissional que pode me ajudar? É aí que entra a gestão estratégica, que é você olhar quais são os profissionais que você precisa, os especialistas em cada área. Por exemplo, um lançador, um expert, conhece muito bem o que pedir para um gestor de tráfego, para uma social media, para um designer, mas não sabe que o financeiro tem que ser separado. Gente, como assim? E aí pega o financeiro e delega para pessoas que eles confiam, da família. Então, fazer um planejamento significa também você planejar a parte administrativa da coisa, que é o quê? Vou procurar o contador. Gente, tem muitos contadores disponíveis somente para você fazer uma conversa inicial. Faz uma conversa inicial, fala para o contador que ele vai, que você está lançando, que você está entrando nesse meio, nesse mundo, né, do empreendedorismo, que você ainda está testando. Abra o seu coração, fala com os contadores e entenda quais são os riscos que você tem se faturar na pessoa física, se chegar num limite, né, de valores tais, quanto você vai pagar de imposto, quanto custa para abrir a empresa. Se organize administrativamente para que você tenha o quê? Um financeiro, um administrativo, saber como é que você vai pagar essa sua equipe do gestor de tráfego, do design, como você vai fazer esse pagamento sendo um PJ, sendo um MEI, sendo pessoa física, como é que você vai fazer esse pagamento? E depois, tem uma coisa muito séria que as pessoas não observam, que é pagar, você enquanto PJ, enquanto MEI, pagar uma outra pessoa física, sem fazer o famoso RPA, o famoso, né, as documentações que você precisa se preocupar em, ao pagar, você ter a obrigatoriedade de recolher impostos para aquela pessoa física. Enfim, a gente não vai entrar no mérito, né, da contabilidade, né, do que a gente faz dentro do departamento pessoal, mas você tem que ter um mínimo de conhecimento de que você, enquanto PJ, você não pode pagar para uma pessoa física o valor total. Você tem impostos que você, enquanto PJ, você é o responsável pelo pagamento. Porque, teoricamente, você é mais forte, deveria ser, né, mais forte do que, com mais conhecimento, forte no sentido de ter mais conhecimento por ter uma empresa, do que aquela pessoa física. Então, a Receita Federal impõe para você a responsabilidade pelo pagamento dos impostos daquela pessoa física, né? Tem casos e casos, mas, de uma forma geral, é isso. Liana, você falou uma coisa muito legal. A maioria dos empreendedores digitais que a gente tem aqui também na Contabiliza Rio, eu vejo que eles estão muito bem preparados e realmente eles são especialistas no mercado digital, então eles estão muito bem preparados em marketing, social media, tráfego, site, palestra, cursos, mas ele esquece que
O foco principal de qualquer empresa é vender, concordo. Mas se você não tiver uma gestão estratégica na retaguarda da operação da sua empresa, e o que é uma gestão estratégica na retaguarda da sua empresa? Um planejamento tributário. Muitos lançam e vendem seus produtos, fazem um lançamento dos seus produtos, vendendo como cursos e treinamentos. Vale a pena vender cursos e treinamentos? Será que eu estou pagando mais imposto ou menos imposto? Liana, você tem uma dica para dar para esse pessoal que está lançando aí produtos aí no mercado digital como cursos e treinamentos? Exatamente, isso daí é uma outra coisa, porque a gente direciona tudo como se fosse somente treinamento. Muitas vezes a gente tem outras facilidades para pagar menos impostos, tanto na área de comércio quanto na área mesmo de serviço, que a gente tem reduções de carga tributária em função do incentivo que o governo está dando quando a gente adentra outras áreas, né, de possibilidades de melhorar a nossa sociedade de alguma forma. Então, o governo ele incentiva alguns empreendedores na área cultural, na área de educação, para que elas produzam conteúdos que vão melhorar a sociedade de alguma forma, que essa é a origem das leis de incentivos, né, do governo. Sempre é isso. Então, a gente estar antenado em relação a esses incentivos faz com que a gente tenha uma carga tributária reduzida, porque o governo quer incentivar a educação, cultura, lazer dentro da nossa sociedade. Olha que legal. E tudo se encaixa, tudo faz sentido. Lembra, o começo desse podcast, o começo do nosso bate-papo, a gente falou sobre ter pessoas especializadas ao seu lado, cuidando, trabalhando com você pelo sucesso do seu negócio. Imagine agora, você lançou um produto, está vendendo aí 2 milhões e você está pagando imposto talvez maior do que você poderia pagar. Você poderia ter uma economia tributária dentro da lei, na legalidade, se você tivesse uma pessoa especializada no mercado digital, que ela fizesse para você uma gestão estratégica. Dentro da gestão estratégica, ela pensasse no planejamento tributário que você poderia lançar o seu negócio pagando menos imposto, dentro da conformidade fiscal. Olha só a importância de você ter uma pessoa especializada no seu negócio e você ter uma equipe técnica cuidando da gestão estratégica do seu negócio. E gestão estratégica do seu negócio, gente, não só o marketing, não só a gravação de vídeo, não é só a rede social, é gestão financeira. Olha, muita gente, eu pergunto para clientes meus, quanto você ganhou esse mês? Qual a sua margem de lucro? Não, Pablo, eu não sei. O dinheiro entra na minha conta, sai da minha conta. E como é que você pode ajudar o empreendedor digital que está começando no mercado, Liana, e não tem noção simplesmente de quanto ganha, se o seu negócio está dando lucro, se o seu negócio não está dando lucro? Quanto de imposto ele está pagando? Esse é o outro problema. Não tem um mínimo de um sistema, não tem nenhuma planilha com um simples fluxo de caixa, ou seja, não tem nada. Eles vivem no sopro do... Um dia após o outro. Um dia após o outro. O sopro do susto. É um susto atrás do outro. Não planejam, não tem um financeiro organizado, não tem um mínimo de um sistema com um fluxo, né, futuro, uma previsão futura do que eles vão pagar, o dia de pagamento. Eu brinco que lá no escritório eu falo com os meus assistentes assim, olha, chegou perto do dia 20, já começa a avisar para esse e esse cliente. Porque todo mês ele esquece que dia 20 é dia de pagar imposto. O cara esquece. Então, a vida toda é dia 20. Se ele tivesse uma equipe especializada cuidando da gestão financeira, talvez você não saiba, empreendedor no mercado digital, que hoje é possível fazer a terceirização financeira. O que é isso? É você ter uma equipe técnica especializada que ele vai controlar e organizar toda a gestão financeira da sua empresa. E o melhor, com total segurança e informação da sua empresa. Você, dono da sua empresa, é responsável pelos pagamentos,
mas você tem uma equipe técnica que vai emitir nota, organizar seu contas a pagar, classificar os recebimentos, né, os pagamentos e também te apresentar semanalmente, mensalmente, se a sua empresa deu lucro, não deu lucro, como é que está o fluxo de caixa da sua empresa, quanto você tem de reserva para investir no novo lançamento. Gente, gestão estratégica é muito além do simplesmente criar o produto, contratar uma boa empresa de marketing, contratar uma boa empresa para fazer suas redes sociais. Gestão estratégica, hoje eu brinco que se você quer ter sucesso no seu negócio, antes de abrir qualquer empresa, antes de lançar qualquer produto, senta com uma pessoa especializada, como a contadora Eliana, faz um plano de negócio, faz um planejamento tributário, faz uma reunião de alinhamento estratégico para você saber, ter uma aula, o que é e como é empreender com sucesso no Brasil. Não é isso mesmo, Eliana? Exatamente. Você falou aí uma coisa que eu vou pegar um gancho para abrir talvez uma polêmica. Vamos lá. O mercado de lançamentos, ele é um mercado onde você você é mais empreendedor, o risco é maior do que um empresário. Você ainda não está com o seu negócio consolidado. Viver de lançamentos é viver o quê? Um pico de venda, depois é zero. Um pico de venda e depois é zero. Nos momentos que você está de zero de entrada, você tem fluxo de caixa para aguentar? Não sei, eu não tenho um planejamento financeiro, eu não tenho uma gestão estratégica. Como é que eu vou saber se aquele 1 milhão vai dar para passar o ano? Como é que eu vou saber se aquele 1 milhão vai dar para eu criar novos lançamentos, custear toda a rede de marketing, social media, estratégia de tráfego? Olha a importância. E você falou uma coisa certa, lançamento digital não é uma recorrência como uma assinatura mensal. Isso. Que todo mês eu recebo lá R$1.000, então eu sei que meu fluxo de caixa, a minha receita mensal é de R$1.000. Eu posso ter um pico, ganhar dinheiro, mas não necessariamente eu posso ter lucro. Gente, outra dica importante, faturamento, dinheiro entrou no banco, não necessariamente é lucro, não é isso mesmo, Liana? Exatamente. E a gente vê muitos empreendedores que falam, eu fiz um lançamento, vendi 80 mil, beleza, e quanto foi o lucro da operação? Não, 80 mil. Mas 80 mil é o faturamento bruto. Quanto foi o lucro? Se você não souber quanto é o lucro do seu lançamento, olha, toma cuidado, está faltando uma pessoa especializada para cuidar da gestão do seu negócio, tá bom? Mas, Liana, voltando aqui ao nosso bate-papo de hoje, você falou para mim que o quarto principal erro, e talvez é o maior, pessoal, é a análise de risco do negócio. É o que a gente acabou de falar. Eu faturei 80 mil. Tá, mas qual o risco do seu negócio? Desses 80 mil, quanto você tem a pagar? Desses 80 mil, qual o risco trabalhista, tributário, que o seu lançamento pode gerar para a sua empresa? Eu vou falar aqui exatamente 2 riscos que eu vejo assim que mais acontece de forma corriqueira. Número 1, contratação de equipe. E esta pessoa, este prestador de serviço, muitas vezes ele tem uma experiência muito grande sendo seletista, né, sendo CLT, tendo carteira assinada. Então, ele faz como é que eu posso dizer assim, um paralelo entre, lá no meu emprego, eu tinha direito a isso, isso e isso. Você também vai me dar isso, isso e isso? E ele fica o tempo todo barganhando aquelas condições que ele tinha. Isso, e usando termos do tipo salário, férias, 13º, vale transporte, benefícios. Exato. Então, ele usa os termos e o empreendedor, que é inexperiente, olha isso e continua com o termo. E continua falando, e salário e tal. Ou seja, esse é eu diria assim que, dentre todos os possíveis riscos que existem, esse é o maior. As pessoas contratam, as pessoas não sabem pagar, pagam enquanto PJ para a pessoa física, sem documentação, né, fiscal, e elas
transitam e pedem coisas fora de horário, porque no digital, vamos combinar, né, que o digital não tem horário. É digital. É digital. Se eu sou digital, eu estou 24 horas no ar. 24 horas. Tem cliente minha que está fora do país, né, tá no exterior, o horário lá é ela pede coisas, demandas para contabilidade em outros horários, ela tenta respeitar, mas tem aqueles momentos, tem uma cliente mesmo, quando eu acordo, já tem aqui um relatório, ela me pedindo várias coisas, porque eu sei que quando eu acordo, ela está já no final da tarde, então, para ela não esquecer e tal, então, isso a gente precisa ter, né, esse parâmetro. Se ela fosse, por exemplo, a minha social media, imagina, e eu ter que pedir coisas para ela, eu tenho que ter noção de que lá já é à noite, Sim. Lá já é final de tarde. Então, nessas contratações, a gente precisa se preocupar também com isso, com os horários, a gente precisa se preocupar em como pagar esses prestadores, a gente precisa se preocupar a não estabelecer aquelas relações como se fosse uma prestação de serviço de um CLT, né? Sem dúvida, Eliana. Eu vejo isso também. Muitos empreendedores digitais falam: eu contratei o fotógrafo, eu contratei o meu social media, eu contratei o rapaz para fazer o meu site. Aí eu pergunto: você tem um contrato de prestação de serviço entre a sua empresa e a empresa desse prestador de serviço? Não, Pablo. Ele é total confiança. Isso, eu tenho ele há anos, sempre trabalhei com ele. Ah, legal, tudo bem, é de confiança. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Essa pessoa de confiança, como é que você está pagando o salário não, mas a remuneração dela, o serviço prestado por ela? Ah, eu deposito direto na conta da Liana. Direto na conta pessoa física da Liana? Sim, eu confio nele, eu deposito lá. Gente, isso que é um risco trabalhista notório. Vocês podem ser acionados juridicamente. O risco trabalhista está comprovado. Ele recebe remuneração na pessoa física, ele tem subordinação que você deve estar mandando ele fazer, executar o serviço. E o principal que a Eliana comentou aqui também, olha só o problema no mundo digital, horário. Você pode demandar uma demanda de trabalho para ele final de semana, à noite, e isso tudo pode ser considerado hora extra. Então, eu dou uma outra dica para o mercado também de empreendedores digitais, como a Liana falou, vai contratar um profissional, tem um contrato de prestação de serviço entre a sua empresa e a empresa do profissional. Ah, mas ele é MEI. Liana, eu lembrei de uma história aqui, aconteceu com um cliente, ele bateu forte comigo, eu tentando defender, porque quando você tem um profissional dedicado, um contador preocupado com o sucesso do cliente, como eu trabalho, você trabalha, a gente preocupado com o sucesso do nosso cliente, a gente está preocupado se tudo pode acontecer. Exemplo com esse meu cliente, ele contratou o profissional como MEI, que pode, dentro da lei pode, ele tinha um contrato de prestação de serviço, ele pagava na PJ do MEI dele, só que o MEI dele argumentou que eu, sendo MEI, não vou emitir nota fiscal. E, infelizmente, dentro da legislação, o MEI é desobrigado a emitir nota fiscal. Concordo, tá dentro da lei do microempreendedor individual. Mas para uma defesa trabalhista, para evitar uma ação de reclamação trabalhista, 3 das condições que você precisa ter quando eu contrato o MEI contrato de prestação de serviço entre as partes PJ, o MEI que eu contratei emitir nota fiscal do serviço prestado para minha empresa e eu, contratante, pagar na pessoa jurídica do MEI, na conta do MEI. E esse meu cliente falou que não ia fazer porque não era obrigado, tudo bem. Eu notifiquei ele por e-mail, o bate-papo que eu tive, preocupado no futuro isso não dá um problema. Passou exatamente 3 anos. E o que ele recebeu na casa dele? Uma notificação judicial do Ministério do Trabalho, solicitando ele comparecer na vara do trabalho, porque aquele cara que cuidava da social media dele notificou ele judicialmente vínculo empregatício. E ele veio me procurar: Pablo, o meu advogado trabalhista está pedindo esses documentos. E um dos itens
da lista dos documentos que o advogado trabalhista desse meu cliente pediu era o contrato, beleza, ele tem. Os comprovantes de pagamento entre PJs, no mesmo banco entre PJs, meu cliente tinha. E a nota fiscal do MEI emitindo para a minha empresa. Ele não tinha, Eliana. E quando eu falei para ele, fulano, lembra que eu te falei, eu te avisei, mas eu confiava nessa pessoa, essa pessoa era meu amigo, eu nunca esperava. Gente, isso acontece e acontece mesmo. Então, para você evitar esse risco maior que a Eliana comentou agora, tome cuidado, tenha um contrato de prestação de serviço, pede o seu MEI para emitir nota fiscal e pague dinheiro da sua empresa na conta PJ do MEI, perfeito? Liana, outro risco tributário que acontece, que eu vejo muito também, é esse risco, ou é esse jeitinho brasileiro que o empreendedor quer de pagar menos imposto. Eu recebi em dinheiro, eu preciso emitir nota. Eu recebi em Pix, eu preciso emitir nota. Não tem jeito de pagar menos imposto, não, Liana? Exatamente. Isso, essas perguntas top, são as top 10. Top 10, né? Porque assim, o empreendedor, ele não gosta de emitir nota, ele acha que o governo está atrás dele. Não, eu não quero que ele descubra. Eu recebi um print, né, de um comentário de uma cliente, da minha cliente, né, dizendo assim, eu não preciso de nota não, doe para alguma instituição. E eu olhei aquilo e falei assim, doe para alguma instituição de caridade? O que ela estava querendo dizer com isso? É que aquele Nota Fiscal Paulista, né, tem um programa, Sim. tem o Carioca também, Nota Fiscal Carioca. Enfim, tem os programas lá de incentivo do governo, e aí ela atrapalhou tudo. Enfim, ela não queria nota fiscal para ela. E essa questão da emissão da nota, a questão é que o governo ele já sabe quanto você fatura. Ele só está esperando que você formalize aquilo, dizendo se aquilo é venda de banana, de maçã ou de curso dentro do marketing digital. É só isso que ele quer. Ele só quer que você formalize dizendo que é aquilo. Um erro, que agora eu lembrei com tudo isso aí que você falou, um erro básico que as pessoas fazem, principalmente sendo MEI, você presta um serviço de consultoria. Aí você abre o seu MEI e você procura lá consultoria. Não tem. Não tem. Porque é uma atividade especializada. Isso mesmo. E o MEI não tem. E aí você vai lá e coloca uma atividade qualquer. Atividade qualquer. Serviço de cobrança. Isso. Coloca lá, serviço de administrativo e tal, a atividade. No corpo da nota você coloca lá, consultoria. De marketing digital. Uau. Consultoria de TI. O dia que a Receita Federal tiver um robozinho para fazer a leitura da descrição, já sabe, né? Metade do Brasil para. Notificação eletrônica na sua caixa postal com uma multinha lá, empreendedor. Tome cuidado com esse risco. O problema não é nem a multa, porque a multa se transforma em taxa para quem está disponível, né? Para quem está disposto a pagar a taxa. O problema é o desenquadramento e voltar para trás 5 anos. Falou bem. Olha, se você tem um MEI que está cometendo essa ilegalidade, abri o e-mail com atividade de cobrança, né? E, na verdade, eu estou fazendo um serviço de marketing digital, estou fazendo um serviço de consultoria de TI. Não só a multa, a Liana lembrou bem isso, não só a multa, mas a Receita Federal, caso te pegue, ela pode cancelar o seu MEI, o seu enquadramento como MEI, a natureza de jurídica como MEI, 5 anos retroativa, te colocar numa obrigação tributária, num regime tributário muito, muito maior do que você imagina e te cobrar todo o recolhimento de imposto nesse regime tributário, que o valor da taxa tributária é bem maior, e o pior de tudo, você vai ter que recolher tudo para trás com multa e juros. Multa e juros. Multa e juros. Multa de DCTF, de entrega de Olha DAS. o risco do negócio. Então é simplesmente, Liana, aprendi aqui, agora eu vou te ensinar a fazer panquecas light, panquecas maravilhosas. É só lançar meu produto no digital? Não, pelo amor de Deus, abra o seu CNPJ, abra o seu MEI,
saiba o enquadramento que você vai colocar, a atividade que você vai colocar. E esse é o segundo erro que eu mais encontro, né, dentro da análise de risco, é a emissão de nota fiscal errada. Então, além da gestão de contratos, que não existe, né, não existe contratos entre os colaboradores que são contratados ali pelo expert, tem também a emissão de nota fiscal errada. Uma vez eu tive que cancelar mais de 100 notas fiscais de um empreendedor. A sorte é que eu cancelava para substituir, né? Então, não levantou a orelhinha. Chamou a atenção do fisco. Não chamou a atenção, porque eu só fiz substituição. Porque na descrição tinha um erro básico como esse. Justamente por quê? Porque a gente confia em terceiros que não são especialistas. A gente volta, a gente faz um looping entre esses problemas, né? Porque os problemas eles são conjuntos. Um impacta o outro. Exatamente. Então, emissão de nota fiscal é um erro básico. Eliana, a gente estava conversando, né? E tudo, como a gente falou, né? É um quebra-cabeça, né? A gente se encaixa ali, toda a operação da empresa se encaixa. E dentro desses erros que a gente falou, o planejamento tributário, o risco de emitir nota, a gestão de contratos com meus fornecedores. E desde o início a gente vem falando sobre você ter a pessoa especializada ao seu lado para o seu negócio ter sucesso, não ter nenhum risco. E a gente tem que falar também de um maior risco também, contratação de pessoas. Eu vou chamar a minha irmã para me ajudar, eu vou chamar o meu cunhado para me ajudar. Gente, recrutamento e seleção, ter as pessoas certas, nos locais certos, é fundamental. Sabe por quê? Não adianta eu contratar uma pessoa por amor, por carinho, se ela não vai fazer o meu negócio crescer, não vai fazer o meu negócio dar certo. E aí, pior, ela pode ainda causar um risco na operação. Tô certo, Liana? Certíssimo. Tem muitas pessoas que têm uma boa vontade e está tudo bem, mas elas não têm o conhecimento técnico. Então, o que acontece? Nota fiscal errada, fazem pagamentos errados. Uma coisa que a gente sempre recebe, você deve receber assim muito, os DARFs que são sem código de pagamento. Como é que eu pago isso aqui? Eu tenho uma empreendedora que ela passou 3 meses sem pagar um DARF, porque ela não sabia como pagar. Falta de conhecimento. E a assistente dela não sabia. Por quê? Porque no aplicativo você não consegue pagar. Não lê o código de barra, porque o DARF não tem. Você tem que ir para o computador. Então, ainda ontem respondi para uma empresária. Não, esse daqui você tem que pagar no computador, que no computador tem a opção lá no banco de pagar. De digitar os dados. Isso, de digitar os dados. Pois é. Olha aí. Essa pessoa não estava qualificada para fazer essa função. Básico. E olha o risco. Ela deixou de pagar 3 meses de imposto, pagou multa e juros de 20% sobre o valor. Sim. Vamos dizer que a guia do imposto será 100 mil. Ela jogou 20 mil fora, pelo lixo. Olha o risco do seu negócio, não dá certo. Exato. Então, na análise de risco, se você tem um profissional especializado no seu negócio, ele vai te orientar na contratação, no planejamento tributário, na emissão de nota, na gestão financeira da sua empresa. É muito importante que você tenha profissionais habilitados, especializados no seu negócio, como a Liana, como eu, para que você tenha sucesso no seu negócio. Liana, vamos chegando ao final do nosso bate-papo, do nosso podcast. A gente, eu acho que poderia ficar um dia inteiro falando sobre gestão estratégica de lançamento para o mercado digital. E eu gostaria que você deixasse aqui, não um alerta, a gente passou aqui quase que o tempo todo falando sobre alerta, mas o benefício de você, empreendedor digital, ter uma pessoa especializada ao seu lado, trabalhando pelo sucesso do seu negócio. Eu acredito que a contabilidade, hoje, ela está com muito mais evidência em relação a todo o planejamento tributário que a gente pode oferecer para o nosso cliente a título de melhoria no negócio dele e a título também de tornar mais eficiente, né, o processo dele, o negócio dele como um todo. Na nossa formação, né, na minha formação, a gente tem aspectos de planejamento tributário e a gente também tem aspectos de como contratar departamento pessoal, como contratar, né, quais são as verbas que aquele profissional vai ter. A gente conversa, muitas vezes a gente é solicitado a conversar com o empregado para falar para ele, né, o que ele está recebendo, como é a forma de contratação. Isso. Exato. Ou seja,
o profissional da contabilidade, ele é um profissional que ele tem uma visão 360 sobre a área do dinheiro. O dinheiro, quando sai de um bolso do empreendedor, da pessoa física, ele espera que quando esse dinheiro passeie por todo o negócio dele e volte para o outro bolso, ele volte um dinheiro mais gordo. Claro. Não menos, né? A expectativa do empreendedor é sempre essa, é que ele saia de um bolso e entre no outro melhor, o dinheiro maior. Porque senão não faria sentido, né? Sim, empreender. E aí a gente vai para aquele, né, análise de custo de oportunidade. Mas o empreendedor que é estratégico, tem inteligência, ele vai passar agora a olhar para o contador como um parceiro estratégico de finanças. Um parceiro estratégico não só para, como eu brinco, a gente trabalha muito mais para o governo do que para o empreendedor. Não só entregador de conformidade fiscal para o fisco. Isso. É o famoso entregador de DARF, É entregador o DARFeiro. Ou então conhecido como no passado o guardador de livros. Guarda-livros, isso, exatamente. Não, esse público nem sabe desse termo, Não, então não difunda esse termo, pelo amor de Deus. Mas a gente se torna um estrategista do dinheiro daquele empreendedor. Sim. Muitos empreendedores me perguntam, Liana, eu tenho um fluxo de caixa suficiente para que eu possa pagar um profissional X ou Y? E eu respondo para ele, não sei. Você fez a gestão estratégica do seu negócio? Pois é. Não sei. Você tem um budget, você tem um orçamento, você tem o quê? O que você tem aí na sua planilha, no seu controle? Então, se ele não tem um mínimo de controle, um sistema que seja, para ele ter a famosa análise preditiva, né, do negócio, não consegue. Ele não consegue fazer nada. Importante ter. Iliana, vem cá, me conta aqui, segredo aqui que fiquei sabendo aqui. Você hoje é uma das contadoras referências no mercado digital, atende muitos empreendedores que estão lançando para os seus produtos, seus cursos no mercado digital. Me contaram que você tem uma novidade aí, né, não só para o seu público, mas todo o mercado digital, sobre um lançamento seu, né? Um projeto seu aí. Nossa. Sobre lançamento. Me conta mais aí. Então, eu estou providenciando um lançamento para empreendedores do digital. Empreendedores que são sozinhos, que querem continuar sozinhos e não tem problema nenhum com isso, mas que eles saibam contratar um mínimo de equipe. Muitos empreendedores eles começam com um mínimo produto viável, que é um produto, né, básico para fazer o quê? Teste no mercado. Então, eu estou começando com o meu mínimo produto viável dentro do mercado digital. E dentro desse produto, a gente vai ter uma série de conhecimentos, de conceitos, que a gente vai trazer na linguagem do empreendedor. Na linguagem mais acessível possível, nada de contabilês. Jargão técnico. Isso. E a gente vai trazer um conteúdo para vocês que estão aqui ávidos por crescer no digital e sair da posição de empreendedores inovadores, com muitas ideias, e trazer eles para a área mais material, mais financeira, para saber, de fato, construir uma empresa sólida com lucro, né? Então, você está me falando aí que logo a gente vai ter um masterclass para empreendedores independentes que querem saber de tudo, querem ter uma gestão 360 no seu negócio, querem ter sucesso, é isso? Exatamente, o sucesso consolidado. Olha que legal, hein? Então, você que é empreendedor digital, você que tem um produto que quer lançar no mercado, está se sentindo sozinho, inseguro? Venha bater um papo com a Liana, contadora Liana, coloca elas na rede social, contadora Liana, não é isso mesmo, no seu Instagram? Isso, exatamente. Coloque lá que logo você não estará sozinho. Você terá uma consultora, uma equipe de consultoria especializada em lançamentos digitais que vai fazer a gestão 360 graus do seu produto, para que você tenha certeza que o seu produto vai dar certo e o melhor, sem risco. Exato. Liana, foi um prazer ter você aqui hoje nesse bate-papo. Espero que a gente possa ter
aberto os olhos, aberto a visão 360 graus dos empreendedores digitais, que eles possam entender que sozinho vocês podem ir até um determinado momento, um determinado caminho, uma determinada jornada, mas juntos com pessoas especializadas que vai trabalhar junto com você pelo sucesso do seu negócio, vocês vão mais longe. E vão mais longe sustentável. Eu costumo falar uma frase que eu não sei de quem é o autor, mas eu vou aqui repetir. Onde há venda, há vida. A vida ela se renova, as equipes que a gente contrata são famílias. Então, o quanto que você está impactando famílias com o seu produto? O seu produto pode e merece ser escalável, porque ele pode atingir pessoas muito distantes que você no presencial não atingiria. Então, eu estou aqui para isso, para ajudar vocês a faturar mais, a lucrar mais, a expandir e impactar mais pessoas, contratar mais famílias, promover a riqueza do nosso Brasil. Porque eu estou cansada de ver um empresário pobre, o empresário que passa perrengue todo dia, o empresário que passa perrengue ao pagar suas contas, não tem um mínimo de planejamento. E é possível sim, é possível empreender no Brasil, é possível ter uma empresa lucrativa, é possível crescer com esse lucro e expandir o seu negócio com clareza, com dedicação. A dedicação que você tem, ela pode ser potencializada e escalada de forma consciente, com contadores especializados perto de você. Gente, que aula! Fique com Deus, até o próximo podcast. Acompanhe Contadora Liana nas redes sociais, que vem novidades boas para você do mercado digital.